Filipenses, capítulo de número 1, versículos de 3 a 11. Nós queremos falar na noite de hoje sobre a soberania de Deus e a responsabilidade humana na salvação. A palavra do nosso Deus nos revela essas duas coisas que andam em perfeita harmonia na revelação das Escrituras. A soberania de Deus em nos salvar e a nossa responsabilidade ao sermos tornados participantes desta tão grande salvação. Eu queria ler com você esse texto e depois meditar no mesmo para nossa edificação. Filipenses 1, de 3 a 11. Amém? Diz assim a palavra: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça de Deus comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para provardes as coisas excelentes e sedes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e o louvor de Deus. Amém? Senhor nosso Deus, que a tua boa mão esteja sobre nós nesse lugar, e que o Senhor esteja falando aos nossos corações mediante a tua palavra, de modo que possamos acolhê-la com mansidão, ó Deus, crer nela e pô-la em prática para a glória do teu nome. Abençoe a cada um aqui, Senhor, e assim não permita que saiamos do mesmo jeito que chegamos, mas que a tua palavra opere eficazmente, nos transforme um pouco mais na imagem e semelhança do teu Filho. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém. A carta aos Filipenses, irmãos, é uma das denominadas cartas da prisão. O apóstolo Paulo escreveu essa carta quando ele estava em sua primeira prisão em Roma. Os estudiosos das Escrituras admitem que Paulo foi preso 2 vezes. A primeira delas, aquela que foi relatada em Atos dos Apóstolos, capítulo 28, onde ele passou 2 anos em prisão domiciliar. A Bíblia diz que ele morava na própria casa que ele alugou, tendo um guarda pretoriano vigiando-o para que ele não fugisse. Mas ele tinha, diz ali em Atos capítulo 28, toda a liberdade para receber quem quer que seja, né? Sejam visitas. E ele diz aqui na carta aos Filipenses que a palavra de Deus não estava presa. Ele tinha toda a liberdade para pregar o Evangelho a quem chegava lá, desde os próprios guardas, que se revezavam para tomar conta dele, como as pessoas que iam visitá-lo, irmãos e outras pessoas que certamente esses irmãos levavam para que o Evangelho fosse anunciado pelo apóstolo. E essa foi a primeira prisão de Paulo, e foi desta primeira prisão que o apóstolo Paulo escreveu algumas das epístolas do Novo Testamento, que são conhecidas como as epístolas da prisão. Entre elas, essa epístola aos Filipenses. Nela, o apóstolo Paulo escreve para que aqueles irmãos estivessem recebendo algumas instruções a respeito da vida cristã, para agradecer pela ajuda que aqueles irmãos ofereciam a Paulo, porque como ele estava preso não podia trabalhar, e a igreja de Filipos foi a igreja que assistiu Paulo durante esse tempo. Era uma igreja que Paulo tinha um profundo carinho, e por quem essa igreja também tinha um profundo carinho pelo apóstolo, e por causa disso é que Paulo diz que Deus sabia da saudade que ele sentia deles, e que Paulo tinha ternas misericórdias por cada crente daquela cidade. E nesse texto que a gente leu, o apóstolo Paulo escreve 2 coisas interessantes. Uma a respeito de Deus e outra a respeito de nós, o povo do Senhor. Uma do que Deus fez e está fazendo de maneira soberana para nos salvar, e outra que nós temos que fazer como resultado desta salvação, como nossa
responsabilidade. Essas duas coisas que Paulo fala, tanto a respeito de Deus como a nosso respeito, estão no texto e são identificadas pelo tempo em que isso está sendo feito ou deve ser feito. É como diz Paulo no verso 6, até o dia de Cristo Jesus, ou como diz Paulo no verso de número 10, até o dia de Cristo. Paulo então diz o que é que Deus fez e está fazendo para nos salvar até o dia de Cristo Jesus de uma maneira soberana. E ele diz o que nós, depois de alcançados por esta salvação de Deus, devemos estar fazendo até o dia de Cristo. Esta expressão dia de Cristo aparece duas vezes aqui nessa carta aos Filipenses, nesses versículos que a gente mencionou, e ela aparece uma outra vez em 1 Coríntios capítulo de número 1, versículo de número 8. E em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 8, esse dia é chamado de o dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Está escrito assim: o qual também vos confirmará até o fim, para seres irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. E a gente então deve saber que este dia de Cristo, ou dia de Cristo Jesus, ou dia de nosso Senhor Jesus Cristo, é um tempo em que Deus, de maneira soberana, está operando plenamente a nossa salvação, e ao mesmo tempo é o tempo limite para que nós estejamos também de forma responsável desenvolvendo a nossa salvação. E é o que a gente vai meditar na noite de hoje. Em primeiro lugar, eu quero lhe dizer que a gente não deve confundir o dia de Cristo, ou o dia de Cristo Jesus, ou o dia do Senhor Jesus Cristo com o dia do Senhor. O dia do Senhor é uma expressão usada tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, mas não é uma expressão que quer dizer a mesma coisa que o dia de Cristo. O dia do Senhor será o tempo em que Deus trará o seu julgamento em forma de sua ira sobre os habitantes da terra. Será o tempo que Deus estará derramando o seu furor sobre os homens rebeldes que negaram a redenção preparada por Ele e que, consequentemente, sofrerão as consequências de tal rejeição. Então, este dia do Senhor, ele terá o seu início de maneira mais concreta no tempo da grande tribulação, e ele durará até que os homens sejam lançados no lago de fogo e enxofre, juntamente com Satanás e seus demônios, e então o julgamento de Deus tenha se encerrado. Então o dia do Senhor não é um dia de 24 horas, mas um período de tempo em que a ira de Deus estará sendo derramada sobre os homens para julgá-los em decorrência destes homens terem se mantido rebeldes contra o Deus Todo-Poderoso. Repito que esse dia é mencionado algumas vezes no Antigo Testamento e também algumas vezes no Novo Testamento. Eu vou mencionar aqui alguns versículos, e se os irmãos quiserem anotar, anotem, depois vocês leem, né? Se não, a mensagem está sendo gravada, depois vocês poderão ouvir a mesma e participar juntamente da leitura. Mas em Isaías capítulo 13, verso 9, diz assim: eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Então a gente vê que este dia é o dia em que o furor, a ira de Deus será derramada sobre os pecadores, manifestando o seu julgamento. Em Joel capítulo 1, verso 15, e no capítulo 2, verso 11, diz assim: ah, que dia! Porque o dia do Senhor está perto e vem como assolação do Todo-Poderoso. O Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque é poderoso quem executa as suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível, quem o poderá suportar? Então, o dia do Senhor no Antigo Testamento é apontado como o dia do derramamento da ira de Deus sobre os homens pecadores, e que, repito, será um período de tempo em que isso acontecerá. E aí se cumprirão aquelas profecias do Apocalipse,
os 7 selos sendo abertos, os cálices da ira de Deus sendo derramados, os demônios sendo soltos para afligir a humanidade, e os homens sob desespero, clamando aos rochedos para caírem sobre eles, a fim de livrá-los da ira de Deus. Todos estes incidentes acontecerão durante um período de tempo que a Bíblia denomina de o dia do Senhor. E no Novo Testamento esse dia também é mencionado. Em 1 Tessalonicenses 5, verso 2, diz assim: porque vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Em 2 de Pedro 3,10 está escrito: virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Então o dia do Senhor é esse dia, é este tempo de julgamento, que começará de maneira específica na grande tribulação e terminará com o julgamento de todos os ímpios que serão lançados no lago de fogo e enxofre, juntamente com Satanás e seus demônios. Mas o dia de Cristo é diferente. O dia de Cristo, ou o dia de Cristo Jesus, ou o dia de nosso Senhor Jesus Cristo, será o dia em que a salvação de Deus por meio de Cristo será completada na vida do seu povo. Será o dia em que este povo será reunido com o Senhor através do arrebatamento dos que estiverem vivos e dos ressuscitados, daqueles que já morreram antes desse dia, e será o tempo em que o Senhor estabelecerá o seu tribunal nos ares, e o Senhor estará compartilhando com os seus filhos em um julgamento familiar, punições e galardões dependendo da obra de cada um, e este dia se estenderá até o milênio. Assim como o dia do Senhor será um período de tempo onde Deus derramará o seu juízo sobre a terra, o dia de Cristo será um período de tempo denominado de dia, onde a salvação de Deus será plenamente completada na vida do seu povo. E a Bíblia diz que tanto Deus está trabalhando soberanamente na nossa salvação até este dia, como a Bíblia também diz neste texto de Filipenses, que nós temos uma responsabilidade de desenvolver a nossa salvação até este dia. E por quê? Porque este será o tempo em que a salvação será plenamente manifestada na vida de todo servo do Senhor. Vai ser o tempo em que nós seremos glorificados, subiremos para estar com o Senhor, participaremos do seu tribunal para recebermos as punições ou galardões concernentes ao tipo de vida que vivemos, participaremos das bodas do Cordeiro e depois viremos reinar com Cristo durante o milênio sobre a terra que será restaurada. Então todo este período nas profecias das Escrituras é denominado o dia de Cristo. Mas nós queremos frisar o que Deus está fazendo durante este tempo, desde que Ele começou a salvação em nós, até o dia de Cristo, e no que nós devemos nos concentrar, desde que fomos salvos até o dia de Cristo. Essa é a razão da mensagem de hoje à noite. Irmãos, o apóstolo Paulo menciona algo que compete a Deus fazer até o dia de Cristo, e isso está no verso de número 6 do texto que a gente leu. E Paulo menciona algo que compete a nós fazer até o mesmo dia. Isso está nos versos de 9 a 11. E a gente então vai meditar nisso de forma separada. Primeiro vamos ver em relação à soberania de Deus. Olhe de novo para o texto que a gente leu. No verso de número 6 diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Isso se refere à obra soberana de Deus na nossa salvação. E por isso Paulo diz: eu estou certíssimo, como algumas versões dizem, que aquele que começou em vós a boa obra há de completá-la.
há de torná-la plenamente completa até o dia de Cristo Jesus. Em outras palavras, Paulo está dizendo que Deus começou, Ele vai terminar. E isso garante a salvação de todo aquele que Deus escolheu para fazer parte do seu povo. Paulo diz que Deus está continuando a obra que Ele começou e que Ele vai completá-la. Entenda, Deus começou essa obra lá atrás, num tempo, antes do tempo para a gente. É quando Paulo diz que Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo. Isso é o começo da salvação de Deus para a gente. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. E aí, no tempo devido, Deus vai lá e nos chama pelo seu evangelho. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz: quando aprouve a Deus revelar o seu Filho em mim. Ou seja, Paulo diz de si mesmo que Deus o escolheu antes da fundação do mundo, mas ao mesmo tempo Paulo diz: aprove a Deus um dia revelar seu Filho em mim. Ou seja, chegou o dia em que aquela eleição prevista se manifestou por meio de Deus chamar a Paulo e fazer Paulo se converter. E esta obra de Deus, que vai desde o começo até a completude, o apóstolo Paulo resume muito bem em Romanos capítulo de número 8, versículos 29 e 30. O apóstolo Paulo diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, ou seja, aos que conheceu antecedentemente, aos que conheceu na eternidade passada, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Paulo aqui mostra como Deus, que começou a boa obra, vai completá-la. Ele começa a boa obra com um conhecimento antecedente, um conhecimento antecipado que nos predestinou, e isso aí vai passar pelo seu chamado, pela sua justificação, e Paulo mostra então o fim desta obra de Deus, a obra completa de Deus, quando ele diz: aquele que ele justificou, ele também glorificou. A glorificação, nós sabemos, é para o futuro. Mas Paulo aqui já coloca como algo do passado, porque é impossível que aquele que começou em nós a boa obra não a complete até o dia de Cristo Jesus. Então, para esse Deus, pode ser tudo colocado no passado, porque não faz diferença. Quando Ele começou a boa obra em nós, Ele já estava garantindo que esta boa obra seria completada. É por isso que a gente costuma dizer, irmãos, que quando alguém é salvo para sempre. E por quê? Porque o Deus que começa a boa obra, Ele vai completá-la. Ele não vai deixá-la pelo meio do caminho. É por isso que o Senhor Jesus, em muitos discursos que Ele fez, Ele diz assim: aquele que vem até mim, de maneira nenhuma o lançarei fora, e ninguém o arrebatará das minhas mãos. O Pai é maior do que eu, e ninguém o arrebatará das mãos do meu Pai. É por isso que o apóstolo Paulo, em Romanos, ele vai dizer assim: que ninguém deve julgar o servo alheio, porque para o seu próprio Senhor ele está de pé ou ele cai. E Paulo complementa: mas estará de pé, porque poderoso é o Senhor para o firmar. Judas termina a sua epístola dizendo: aquele que é poderoso para nos guardar de tropeçar e nos preservar imaculados até o dia de seu Filho. Este é o Deus que salva do começo ao fim. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Ele não é um Deus que faz as coisas pela metade, ou que começando deixa a outra parte nas nossas mãos, de maneira que somos nós que temos que nos sustentar. Este Deus que começou a boa obra, Ele vai completá-la. E repito, o começo dessa obra tem algumas coisas que o Senhor fez, o Senhor está fazendo outras agora, e Ele consumará tudo isso quando Ele completar a sua salvação. Ele começou nos elegendo, depois na nossa experiência, fez parte desse começo, Ele nos chamar pela pregação do Evangelho,
nos convencer pelo Espírito Santo, nos levar a crer em Cristo, nos justificando. E então, Ele tem desde então nos santificado e Ele finalmente nos glorificará. E nós estaremos para sempre com Ele na eternidade futura. E tudo isso faz parte desta grande salvação de um Deus que, começando, tem que concluir, que iniciando tem que terminar. E nós devemos estar certíssimos disso. Paulo disse: eu estou certíssimo de que aquele que começou em vós a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele vai nos sustentar até o final. Se não fosse Ele, nenhum de nós estaria aqui hoje. Eu não digo simplesmente vivos, não, eu digo servindo a Ele. Porque todos nós sofremos tentações acima de nossas forças, passamos por situações acima de nossa capacidade. Todos nós já devemos ter chegado ao dia de dizer assim: Senhor, eu não aguento mais, esse negócio não dá para mim, eu vou me afastar, eu não consigo. Mas de maneira sobrenatural a gente é reerguido novamente e a gente volta ao caminho e continua caminhando. E quem tem feito isso? Nós? Não. Nós chegamos ao final de nossas capacidades, mas Deus nunca chega ao fim das dele. E é por isso que é Ele que começa e é Ele que completa. É Ele que inicia e é Ele que consuma. E, consequentemente, a salvação do crente é assegurada, porque do princípio ao fim, a salvação pertence ao Senhor. É por isso, irmãos, que quando a gente chegar na eternidade, nenhum de nós vai bater no peito para dizer: eu fiz isso e isso para me segurar. A gente chegará dizendo ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Porque a gente saberá que tudo foi o Senhor que fez na nossa vida. Foi Ele que nos sustentou, foi Ele que nos fez permanecer, que nos fez perseverar. Porque Ele é aquele que começou, garantindo-nos que completaria esta obra até o dia de Cristo Jesus. Amém? Mas, irmãos, a Bíblia diz no mesmo texto de Filipenses 1, que Deus que nos salvou espera de nós que cumpramos uma responsabilidade da nossa parte. O apóstolo Paulo chama isso no capítulo 2 de Filipenses de desenvolver a salvação. Ele diz: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Acho que nos versos 12 e 13, em que Paulo diz isso. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Né? E aqui, em Filipenses capítulo 1, nós temos então como é que a gente deve desenvolver esta salvação. Perceba que no verso 10, o apóstolo Paulo diz assim: para aprovardes as coisas excelentes e seres sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Então perceba que no verso 6, ele mostra algo que Deus começou a fazer e que vai completar até o dia de Cristo. E aqui, nos versos de 9 a 11, Paulo mostra algumas coisas que nós devemos fazer para o dia de Cristo. O que compete a Deus, Ele vai fazer. E o que compete a nós, nós temos que fazer. Por quê? Porque é a maneira digna de andarmos segundo a vocação para a qual fomos chamados. Então Paulo, ele revela essa nossa responsabilidade dos versos de número 9 a 11. E a gente quer observar um pouco essas coisas que Paulo diz. Paulo diz assim: e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e seres sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e o louvor de Deus. Perceba que lá no verso 6, é tudo dizendo respeito a Deus fazendo por nós. É a parte que cabe à soberana graça de Deus. Mas aqui é tudo que diz respeito ao que nós temos que fazer. Porque é a nossa responsabilidade
que deve ser assumida depois que somos alcançados por essa salvação. E por quê? Porque a salvação, ela não nos confere apenas o perdão dos pecados e a nossa garantia de entrada nos céus. A salvação nos confere uma nova natureza, com um novo propósito de vida, com uma nova intenção, para que nós agora vivamos para o Senhor e não para nós mesmos. Aquele que de fato é salvo, ele tem a sua vida transformada para se parecer cada vez mais com o Senhor Jesus Cristo. É aquilo que Paulo disse em Romanos capítulo 8, verso 30. E aos que predestinou, a estes, aliás, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Deus nos destinou para isso quando Ele iniciou a salvação para nós, e Ele está trabalhando na nossa vida para que nós, nesta vida, nos tornemos cada vez mais parecidos com Cristo e esta plena semelhança seja consumada no dia de Cristo. E faz parte da nossa responsabilidade cooperar com o Senhor nesse aspecto. E repito, Paulo chama isso de desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. E Paulo aqui coloca alguns elementos que a gente tem que prestar atenção. Primeira coisa, Paulo diz assim, que ele orava para que o amor da igreja, o amor nosso dos servos de Cristo, aumente mais e mais. Irmãos, crescimento espiritual significa crescer em amor. Um crente que está crescendo, ele está crescendo em amor. E ele está crescendo para a manifestação plena do amor de Deus através da sua vida. Ninguém pode crescer acima do amor. E o amor de Deus é exatamente o pico do crescimento espiritual que é colocado diante de nós para que a gente observe onde tem que chegar e corra com perseverança a carreira proposta para chegar neste nível. Em 2 de Pedro, capítulo de número 1, a partir do verso de número 5 até o verso 7, o apóstolo Pedro apresenta-nos uma série de virtudes espirituais que devem crescer na nossa vida, que devem aumentar. E ele termina essa lista justamente com amor, mostrando que o amor é o último degrau. Eu chamo essa lista de Pedro de escada para o reino. E Pedro coloca o amor como o último degrau. 1 de Pedro, capítulo 1, aliás, 2 de Pedro, capítulo 1, versos de 5 a 7. Pedro diz assim: por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Pedro diz que essa escada para o reino começa tendo o primeiro degrau, o degrau da fé, e ela termina tendo como último degrau, o degrau do amor. Da fé para o conhecimento, do conhecimento para a virtude, da virtude para o domínio próprio, do domínio próprio para a perseverança, da perseverança para a piedade, da piedade para o amor fraternal ou para a fraternidade, do amor fraternal para o amor ágape, o amor do tipo de Deus, o amor que ama a todos, inclusive os inimigos. O apóstolo Paulo diz que a nossa responsabilidade, depois que a gente é alcançado por esta grande salvação de Deus, é que a gente cresça mais e mais em amor. É que a gente avance esse amor. E todos nós precisamos saber que a semelhança de Cristo em nós, ao ser formada, ela nos leva a amar cada vez mais. Quanto mais a gente for transformado na imagem de Cristo, mais a gente vai amar com o amor de Deus. E amar com o amor de Deus, diz o apóstolo Paulo, voltando lá para Filipenses, não é amar de qualquer jeito. A gente tem que entender que este amor que Paulo diz, que o vosso amor aumente mais e mais, não é o amor do mundo. É o amor de Deus, é aquele amor descrito em 1 Coríntios, capítulo de número 13. Quando Paulo diz que este amor tudo crê, tudo sofre, tudo espera, tudo suporta e jamais acaba.
Não é o nosso amor emocional. O nosso amor emocional é um amor finito, é um amor com prazo de validade. E o prazo de validade é até que alguém se deixe de ser merecedor dele. Com o nosso amor a gente ama quem é amável. Com o nosso amor a gente ama quem é simpático. Com o nosso amor a gente ama quem nos ama. Com o nosso amor a gente ama quem nos faz o bem. Mas quando a Bíblia diz que o vosso amor aumente mais e mais, é justamente o amor de Deus crescendo em nós para que a gente possa manifestar a semelhança de Cristo. Paulo diz em Romanos capítulo 5 que esse amor já foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que foi dado. E agora ele deve aumentar. Em que sentido? No sentido de manifestar-se. E para que isso aconteça, Paulo diz, verso de número 9 de Filipenses capítulo 1, Paulo diz que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção. Veja, esse amor não cresce de qualquer jeito. Ele cresce em pleno conhecimento e toda percepção. A palavra para conhecimento no grego é uma palavra que indica um conhecimento genuíno, pleno ou superior. E isso significa que o amor que deve crescer em nós, em pleno conhecimento, é um amor que cresce mediante a revelação das Escrituras, porque as Escrituras é quem dizem a quem devemos amar e como devemos amar. É um amor que cresce em pleno conhecimento. É amando como diz a Escritura, não é um amor de mimimi, que a gente ama com aquelas coisas do ser humano, que se a pessoa nos faz o bem a gente ama mais, e se a pessoa nos faz o mal a gente não ama, a gente despreza. O amor que cresce no pleno conhecimento é o amor que é capacitado para amar o inimigo, para abençoar o que persegue, para orar pelo que amaldiçoa, para suprir quem precisa, mesmo nos fazendo mal, porque é o mesmo amor que atuou em Cristo quando esteve sobre a terra. Ao mesmo tempo, esse amor não passa o tempo todo a mão sobre a cabeça dos outros. Esse amor repreende de forma adequada, esse amor disciplina, esse amor corrige, esse amor castiga, porque a Bíblia diz que Deus, que é amor, Ele castiga e disciplina a tantos quantos ama. Então, quando a Bíblia diz que o nosso amor aumente em pleno conhecimento, é que o nosso amor aumente segundo as Escrituras, nos dizendo a quem amar e como amar. E aí você vai ver as Escrituras dizendo que temos que amar o nosso próximo, que temos que amar os nossos irmãos e que temos que amar os nossos inimigos. Não há ninguém que fique de fora da esfera de cobertura deste amor. Mas como este amor se manifesta a cada um destes tipos de pessoas? A palavra de Deus nos instrui de maneira que esse amor deve crescer em pleno conhecimento, e Paulo acrescenta, e percepção plena. A palavra percepção é a palavra grega que origina a palavra estética na nossa língua portuguesa. E esta palavra fala a respeito de percepção moral, do discernimento e da aplicação prática do conhecimento. Ou seja, este amor que deve crescer em nós não é um amor cego, mas é um amor que discerne bem todas as coisas e é capaz, consequentemente, de discernir o que é certo do que é errado e de aprovar o que é certo e de reprovar o que é errado. É por isso que Paulo diz que a nossa responsabilidade até o dia de Cristo é de crescer neste amor em todo conhecimento e plena percepção, por meio da instrução da palavra de Deus, para sabermos quem amar e como amar, aprovando o que é certo e reprovando o que é errado. Paulo pula para o verso de número 10, e no verso de número 10 o apóstolo Paulo, ele vai dizer assim, que este amor crescendo desta forma é para nós aprovarmos as coisas excelentes e sermos sinceros e inculpáveis para o dia
de Cristo. Essa questão de aprovar coisas excelentes, a palavra aprovar no grego significa ou significava análise de metais ou teste de dinheiro quanto à sua autenticidade. Era a palavra que era usada, por exemplo, por um ourives, que quando alguém trazia um metal dizendo que era ouro para que ele comprasse, ele testava aquele metal para poder comprovar que era ouro, e então quando ele comprovava, ele dizia: está comprovado, está aprovado. O apóstolo Paulo diz que eu devo crescer em amor, em todo conhecimento e plena percepção, para que eu aprove as coisas excelentes, para que eu teste e verifique o que de fato é excelente sob a ótica de Deus e não sob a ótica do homem. A palavra excelente significa diferir. Os cristãos precisam de capacidade de discernir o que é certo e o que é errado. Essa palavra no grego antigo era utilizada pelas pessoas que compravam peças de cerâmica. Vendedores de peças de cerâmica, vasos, utensílios de cerâmica, eles muitas vezes eram desonestos. E quando eles estavam fabricando aquele objeto de cerâmica, às vezes ficava uma rachadura. E eles costumavam preencher estas rachaduras com cera para depois pintá-las ou invernizá-las, escondendo assim ou tentando esconder aquelas rachaduras. Então algumas pessoas, para verificar se não havia rachaduras em tais peças, elas as colocavam sob o sol, porque sob os raios do sol, aquelas rachaduras, mesmo preenchidas com cera e pintadas, elas acabavam aparecendo. E então essa palavra excelente era utilizada para isso, para discernir se a cerâmica era perfeita ou se a cerâmica era remendada. E Paulo diz que o amor deve crescer em nós, em todo conhecimento e plena percepção, para que nós possamos aprovar as coisas excelentes, as coisas que são de fato dignas de acordo com a vontade do Senhor. Nós precisamos saber que nós fomos deixados nesse mundo pelo Senhor, depois de salvos, para que nós estejamos discernindo o que procede de Deus e o que não procede, a fim de abraçarmos o que procede de Deus e rejeitarmos o que não procede dele. É aquilo que a palavra de Deus diz que deve não existir na nossa vida, é não chamarmos luz de trevas e trevas de luz. Tem muitos crentes que, por não serem vigilantes, que por não serem criteriosos na maneira como julgam todas as coisas, eles acabam aprovando coisas que Deus reprova e eles acabam reprovando coisas que Deus aprova, simplesmente porque vão seguindo a sua própria vontade, sua própria inclinação, ou porque vão seguindo a opinião de multidões. Mas Paulo diz: o papel da igreja é que esta cresça em amor, em todo conhecimento e plena percepção, para que ela esteja aprovando as coisas excelentes da parte de Deus e rejeitando o que não é. Nós deveríamos ser um povo criterioso e nós deveríamos examinar tudo à luz das Escrituras. E se algo se prova de acordo com as Escrituras, a gente aprova, é excelente. Mas se as Escrituras reprovam, a gente rejeita. Para nós é lixo. Paulo diz que essa é a nossa responsabilidade, para que nós, diz o apóstolo Paulo ainda no versículo de número 10, Paulo diz para sermos sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. A palavra sincero significa genuíno, verdadeiro. É para que a gente tenha uma autenticidade de dentro para fora. É para que a gente não seja crente de capa, crente de aparência.
Esses a palavra chama de hipócritas. Mas Paulo diz que é para que nós sejamos achados sinceros. O salmista Davi, no Salmo 51, ele diz: eis que tu amas a verdade no íntimo. Ou seja, Deus ama a sinceridade. E Paulo diz que a gente deve crescer no amor, em todo conhecimento e plena percepção, para aprovarmos as coisas excelentes e sermos achados sinceros, ou genuínos, ou verdadeiros diante de Deus. Não sejamos hipócritas. Não sejamos aqueles que com a boca falam uma coisa e com a vida dizem outra. O apóstolo Paulo repreende duramente os judeus de sua época no capítulo 2 da sua carta aos Romanos. Ele diz ali: você que se diz judeu, que se gloria na lei, que se julga guia de cegos, você que diz que não se deve roubar, rouba. Você que diz que não se deve prostituir, prostitui. Ou seja, essas pessoas com a boca diziam aprovar as coisas excelentes, mas com a vida negavam isso. E Paulo diz que o objetivo do nosso crescimento é para que a nossa vida seja uma vida que procede de sinceridade, de algo genuíno, de algo verdadeiro, de algo implantado em nosso interior e que consequentemente transparece através da nossa vida. O resto é hipocrisia. E a hipocrisia, diz o Senhor, é algo que nos impedirá de entrar no reino de Deus. Não vos enganeis, diz o Senhor, os hipócritas não herdarão o reino de Deus. E é por isso que Paulo diz que a nossa responsabilidade durante este tempo em que nós estamos desenvolvendo a nossa salvação, desde que Deus começou em nós a obra da salvação por meio da nossa experiência de regeneração, até o dia de Cristo, é que nós cresçamos em amor para nos tornarmos sinceros, para que nós venhamos a ser de fato crentes que têm algo genuíno dentro de nós. Em 1 de Pedro, capítulo de número 22, o apóstolo Pedro vai dizer assim: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Perceba que o apóstolo Paulo diz que nós, depois que fomos purificados pela nossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, ou seja, o amor crescente em nós, devemos nos amar de coração, de íntimo, uns aos outros ardentemente, porque o propósito de Deus é que nós sejamos sinceros. Escrevendo a primeira carta a Timóteo, capítulo 1, verso 5, Paulo diz: o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Paulo mais uma vez frisa que o que Deus deseja obter em nós é uma vida autêntica, é uma vida genuína. E isso só acontecerá se nós estivermos crescendo mais e mais em amor, em todo conhecimento e plena percepção. E aí Paulo chega no final desta exortação, no verso de número 11, dizendo assim: cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e o louvor de Deus. Veja a progressão da ideia de Paulo de desenvolvimento da nossa salvação. Paulo diz: eu estou orando por vocês, para que vocês estejam crescendo mais e mais em amor, em todo conhecimento e plena percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes, se tornando sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça. Quem cresce dessa maneira frutificará.
Irmãos, uma boa árvore terá bons frutos. Uma boa árvore manifestará frutos bons. E Paulo está dizendo que toda esta realidade que começa no íntimo, termina no exterior. A gente sabe que uma árvore só produz frutos porque ela tem uma raiz escondida. E nesta raiz está a seiva de vida que lhe possibilita frutificar. O fruto é o que é aparente, mas o segredo do fruto é a vida da raiz, que corre pelo seu tronco, pelos seus galhos, por cada folha, gerando os seus frutos. Assim Paulo coloca o crescimento no amor para gerar sinceridade que vai produzir frutos de justiça. É isso que se espera de nós. Em João capítulo de número 15, o Senhor Jesus vai dizer: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, vocês são os galhos. Assim como um galho não pode produzir fruto se não permanecer na árvore, vós também não podeis produzir fruto se não permanecer em mim, porque sem mim nada podeis fazer. E o Senhor Jesus diz assim: eu vos escolhi e vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Então em João capítulo 15 nós temos a mesma ideia defendida por Paulo aqui. Paulo defende de que nós devemos frutificar, diz ele, mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. Lá em João 15, o Senhor Jesus diz: permaneçam em mim e vocês vão dar frutos. Essa é a responsabilidade do crente durante o tempo da sua peregrinação. Da parte do nosso Deus, Ele começou a boa obra e Ele vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Da nossa parte, nós que fomos alcançados por essa salvação, nós devemos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Como? Crescendo em amor, em todo conhecimento e plena percepção, para provarmos as coisas excelentes, nos tornando sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça mediante Jesus Cristo para o louvor e a glória do Deus Todo-Poderoso. É nisto que deve consistir a nossa vida. É isso que devemos ambicionar. E entendam, amados, nós desenvolveremos esta salvação em graus diferentes. Cada um de nós desenvolverá de maneira diferente, de acordo com a assimilação desse propósito de Deus e a consagração a este propósito. E qual vai ser a diferença entre crentes e crentes diante destas mudanças de desenvolvimento da salvação? Será justamente as recompensas ou punições que cada um receberá no dia de Cristo. No dia de Cristo, no dia em que nós comparecermos diante do seu tribunal, o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 3, cada um receberá de acordo com as suas obras. Se a obra de alguém permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, este sofrerá prejuízo, no entanto, o mesmo será salvo, todavia, como que pelo fogo. Perceba, da parte de Deus, o que Ele começou, Ele vai completar. Mas da nossa parte, nós vamos desenvolver ou de maneira ampla ou de maneira limitada. Todos desenvolverão de alguma maneira. Se é cristão, vai desenvolver. Se é cristão, tem uma nova vida que vai crescer, que vai frutificar. Só que alguns crescerão como pais, alguns crescerão como jovens e alguns crescerão como criancinhas. E aí, cada um vai receber no dia de Cristo a recompensa de acordo com a maneira como viveu. E é por isso que o apóstolo Paulo, que tinha plena consciência disso, ele dizia que se sentia como numa corrida, e ele dizia: eu corro a fim de ganhar o prêmio. E esse prêmio é justamente a recompensa, o galardão, a coroa que o Senhor Jesus tem preparada para dar para aqueles fiéis no seu dia. E todos nós devemos ambicionar a tais coisas, porque o Senhor quer que nós as ambicionemos e que corramos com perseverança a carreira que nos está proposta.
Por isso, irmãos, se já fomos alcançados pelo Senhor, não nos preocupemos com a parte dele. Não fiquemos dizendo, será que eu vou chegar até o fim? Se você pertence ao Senhor, aquele que começou em você a boa obra, ele vai completar. É impossível que ele não complete. Mas você tem uma responsabilidade. E essa responsabilidade visa a glória de Deus e a manifestação do reino vindouro. E você então deve entender isto e correr com perseverança esta carreira para a glória de Deus Pai. Amém? Que o Senhor nos ajude e que a gente avance para a sua glória em nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Deus amado e bendito, que a tua palavra seja esclarecida aos nossos corações, que a entendamos e que, meu Deus, consequentemente nos sujeitemos a ela, que sejamos gratos e confiantes ao Senhor pela salvação que o Senhor começou e completará, e que, meu Deus, tenhamos discernimento de que esse tempo devemos desenvolver a nossa salvação para, meu Deus, aprovarmos as coisas excelentes, corrermos segundo a tua vontade e estarmos, Senhor, chegando ao final para, meu Deus, recebermos a coroa que o Senhor tem preparado para os fiéis. Eu peço isso a Ti e eu Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.